Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Boa noite. Que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas, de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Enquanto eu aguardava o momento para falar, enquanto o meu primo Jura fazia a prece, eu me lembrava do escritor brasileiro Fernando Sabino, que certa vez escreveu que de tudo na vida ficam três coisas: a certeza que estamos apenas começando, a certeza que não podemos parar e a certeza que podemos ser interrompidos antes de terminar. Daí conclui o escritor: viver com sabedoria significa fazer da interrupção um novo começo, fazermos da possível queda um passo de dança, fazermos do medo uma escada, fazermos dos sonhos uma ponte e fazermos da procura um encontro. A proposta de Fernando Sabino é extremamente interessante: viver com sabedoria. E uma das formas de vivermos com sabedoria é nos colocarmos na condição de aprendizes. Beda, um pensador que viveu há muitos séculos, costumava dizer que existem três caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar aquilo que se ignora. O fato de estarmos aqui hoje demonstra que nós queremos aprender, que nós temos um desejo de aprender. E para que possamos aprender de fato, para que possamos aprender bem, faz-se necessário nos colocarmos na condição de aprendizes. Pegando aqui uma colocação do filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, ele diz que para podermos aprender bem, nós precisamos ter humildade intelectual, o que não é muito difícil. Segundo ele, a pessoa que tem humildade intelectual é aquela pessoa que sabe que não sabe tudo, é aquela pessoa que sabe que não é a única que sabe, é aquela pessoa que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, é aquela pessoa que sabe que ela e a outra pessoa podem saber muitas coisas juntos, e é aquela pessoa que sabe que ela e a outra pessoa não poderão saber tudo que pode ser sabido. Fácil, muito fácil, assim que a gente possa se encaixar dentro dessa perspectiva do aprendizado, do crescimento espiritual. Naturalmente, é uma alegria retornarmos à Polônia depois de tanto tempo. Não queríamos ficar afastados tanto tempo assim, mas às vezes a vida vai nos empurrando por caminhos, as próprias necessidades do dia a dia, e a gente acaba se afastando. E um dos motivos da dificuldade de estarmos aqui é que às quartas-feiras nós temos os estudos no caminho de Damasco, que sou eu que faço. E às quintas-feiras nós temos um grupo mediúnico, que sou eu que dirijo. Então são 2 dias difíceis para a gente sair, né? Mas a quinta-feira ainda é menos complicada e graças a Deus nós estamos aqui. Muito bem, vamos então começar o tema. E para podermos iniciar o tema, eu peço licença para contar 3 episódios, 3 situações que nós vivemos recentemente. Naturalmente, esses exemplos que eu vou dar, eu pedi autorização às pessoas para poder contá-los em público, para enriquecer o nosso aprendizado. Eu atendia uma senhora e ela estava num quadro depressivo muito grave, e hoje em dia a depressão é uma doença terrível. Na minha opinião, é uma das piores doenças que existe, porque a depressão é a única doença que mata e deixa a pessoa viva. Porque o grande problema da depressão, talvez o mais complicado da depressão, é que ela nos rouba aquilo que temos de mais valioso, que é a alegria de viver, que é justamente o prazer de viver. Para nós que somos espíritas, a morte do corpo físico não tem problema algum, porque nós morremos e adentramos outra dimensão. No entanto, quando eu morro emocionalmente, quando eu desisto de viver, quando eu não trago mais o brilho no olhar, quando eu não trago mais o sorriso na face, eu morro de fato. E se eu morro nessa circunstância, eu respondo de certa forma também como suicídio. A depressão faz isso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão já é considerada hoje a doença mais comum do mundo. Isso significa que todo lar já houve ou haverá pelo menos uma pessoa com depressão. Segundo a própria Organização Mundial da Saúde, cerca de 7% da população mundial
tem depressão. Outras estatísticas dizem que em algum momento da vida, cerca de 20% da população mundial, 1 bilhão e 400 milhões, algo assim, desenvolverá um transtorno depressivo. Divaldo Pereira Franco esteve em São José do Rio Preto ano passado, e entre as muitas coisas importantes que ele disse, num dado momento, e veja que nós estamos dando a referência, estamos falando de Divaldo Franco, um tribuno considerado no nosso meio, ele afirmou que no ano 2020, 2021, mais ou menos, a maior causa de morte no mundo será o suicídio. E isso é preocupante, porque normalmente antes da pessoa se matar, ela entrou em depressão. Daí porque nós escolhemos este tema para podermos fazer esta reflexão. Então nós começávamos a conversar com aquela senhora, e ela reclamava que estava com depressão, e por causa da depressão ela tinha outros problemas, como dores no corpo, insônia. E quando ela citou a insônia, ela disse: bom, esse eu já resolvi, esse problema eu não tenho mais. Eu disse: não, ela disse: não, tem um remedinho que eu tomo e durmo. Eu disse: mas a senhora não acha que isso é um prejuízo? Porque veja, a senhora não consegue dormir por causa dos problemas. Aí a senhora toma uma medicação, deita, dorme, mas no outro dia, quando a senhora acorda, o problema está lá. Ele disse: não, mas eu sou inteligente, eu não tomo 1, eu tomo 5 e durmo 4 dias. Bom, realmente é muito vantajoso. Eu entendi. Uma outra senhora que nós conversávamos, ela disse assim: Sr. Aguinaldo, a minha vida é uma miséria. A minha vida afetiva é uma miséria, a minha vida financeira é uma miséria, a minha vida emocional é uma miséria, a minha vida por si só é uma miséria. E eu perguntei a ela: e a senhora tem alguma ideia, alguma opinião, por que isso acontece com a senhora? Tenho. Eu disse: o que é? Inveja. E eu fiquei pensando, quem é que invejaria uma criatura daquela? Sim. Porque para uma pessoa ser invejada, ela tem que ter uma coisa, concorda? Beleza, dinheiro, alguma coisa. A vida da pessoa é só miséria. E no terceiro caso, para fazermos a introdução da nossa palestra, nós conversávamos com uma outra jovem senhora, também em quadro depressivo. E aí foi uma coisa muito interessante. Foram 2 momentos em que a espiritualidade nos ajudou naquele tratamento. Houve um momento que ela disse assim: Aguinaldo, eu não sei porque eu sou triste, eu não tenho motivos para ser triste. Eu tenho uma família que me ama, eu tenho dinheiro, eu tenho um bom emprego, eu não tenho nada que justifique a minha tristeza. Por que será que eu sou tão triste? E nesse momento um espírito amigo me disse assim: diga a ela que às vezes a nossa tristeza de hoje é a alegria que nós roubamos de alguém em algum momento da caminhada. Eu vou repetir para vocês não esquecerem. Às vezes, a nossa tristeza de hoje é a alegria que nós roubamos de alguém em algum momento da caminhada. Eu disse a ela e ela insistiu: mas Aguinaldo, está muito difícil. E o benfeitor disse: eu comecei a achar que já era o obsessor da mulher, coitada. E o obsessor disse assim: diga a ela que já foi fácil, vocês não quiseram, agora tem que ser do jeito mais difícil. Sim. E contando estes casos, eu me lembrei daquela velha piada, que um amigo chegou para o outro e disse: ô rapaz, João, como é que você está diferente, rapaz, como você mudou, a tua pele está diferente, teu cabelo está diferente, nossa, parece que a tua altura está diferente. João, como é que você mudou, rapaz? Meu senhor, calma aí, eu não me chamo João. Esse rapaz até de nome você mudou. Bom, qual é a minha intenção? Qual é a minha intenção? Citar esses exemplos na introdução da minha palestra. É dizer uma coisa muito importante. Talvez uma das coisas mais importantes que eu vou dizer aqui. É preciso que tenhamos coragem de realizar o autoenfrentamento. Quando nós falamos das dores psíquicas, quando nós falamos dos dramas emocionais, da síndrome do pânico, da própria depressão, da ansiedade, dos nossos medos, das nossas fobias, para termos uma ideia, na atualidade, pelo menos 15% da população mundial sofre algum tipo de fobia. Todas estas dores, só há um caminho eficaz para a cura. Existem outros caminhos que vão ajudar. Se eu tomo um passe no centro, se eu assisto uma palestra, se eu faço uma coisa ou outra, no entanto,
Apenas tendo a coragem de encarar os nossos fantasmas é que nós vamos nos curar em definitivos desse tipo de dor. O auto-enfrentamento. O que nós temos hoje é uma fuga. Nós fugimos dessa realidade, nós usamos mecanismos de fuga para não enxergarmos as coisas como elas são. Em relação à depressão, eu vou dizer uma coisa agora positiva, se é que pode ser considerada positiva. A depressão, como qualquer dor que você venha passar na vida, preste atenção nisso que é importante. Qualquer dor que você venha passar é um convite da própria vida para você olhar para você. A depressão significa que a vida está te convidando para que você olhe com mais atenção para você mesmo. Toda dor é Deus tocando no seu ombro e dizendo assim: meu irmão, você está indo no caminho errado. Meu irmão, preste atenção na sua rota, não é por aí o caminho. Toda dor é um convite para fazermos um exame de consciência. Muitas pessoas dizem: mas a minha vida é uma droga, a minha vida é uma porcaria. E a grande pergunta é: o que é que você está fazendo para mudar essa situação? Porque o que cai do céu é só chuva e cocô de passarinho. O resto está nas suas mãos modificar. Albert Einstein, o cientista, dizia que é uma insanidade esperarmos resultados diferentes se sempre fazemos as coisas do mesmo jeito. É preciso mudar. E essa nossa palestra foi construída com base em 2 livros nossos. Um deles, um romance que nós escrevemos intitulado Vida, Seu Maior Patrimônio. Talvez isso resuma a nossa realidade. A vida é o nosso maior patrimônio. É um romance que fala, entre outras coisas, de um tema que eu acho fundamental para a nossa reflexão, que é justamente as relações humanas e a relação que nós temos conosco mesmo. Já está provado pela ciência, para exemplificarmos, que grande parte das nossas dores físicas tem uma causa emocional. Exemplo: se eu sou uma pessoa que engulo muito sapo, se eu sou uma pessoa muito fechada, muito introspectiva, eu sou um candidato a ter uma úlcera ou uma gastrite. Se eu sou uma pessoa que acumulo muita raiva, muita mágoa, eu sou um candidato a desenvolver um problema no fígado, porque o fígado é a sede da raiva. Se eu sou uma pessoa que tem muito medo do futuro, medo da morte, medo de perder as pessoas, eu sou um candidato a ter problemas nos rins. Uma pessoa muito perfeccionista, uma pessoa que não se permite errar, uma pessoa que não admite erro de hipótese alguma, ela é uma candidata a ter artrite reumatoide ou reumatismo, porque é a doença das juntas da inflexibilidade. E nós não prestamos atenção nessa realidade, nós não avaliamos essa situação. É preciso lembrar que todos nós movimentamos uma energia, nós somos energia. Um exemplo simples: o ansioso. Eu sei que não tem ansiosos aqui em Polônia, eu sei disso. Isso é coisa de Votuporanga, eu sei muito bem. Mas assim, façam de conta que existe alguém ansioso aqui. Porque o ansioso é uma coisa interessante. O ansioso é mais ou menos assim, vou dar um exemplo. Já eu falo sobre depressão. O Jura falou, e como faz tempo que eu não venho, eu posso falar 3 horas. Então não estou de pressa. Eu vou até meia-noite, eu acabo, porque eu vou descontar o tempo que eu não venho. O ansioso é aquela pessoa assim, ó, imagine só, ela vai ao médico, é homem, porque o homem morre de medo de médico, vocês sabem, né? O homem com medo de médico é uma coisa horrorosa, e ele está com problema de próstata. Então vocês imaginam o homem indo no médico com problema de próstata. Aí ele vai no médico, numa quinta-feira, o médico pede um exame, ele olha o exame e não sabe o que é, pergunta para um amigo, aqueles amigos, sabe, tem uns amigos que você não precisa nem ter amigo. O cara, é interessante esse tipo de amizade. Ele fala: rapaz, eu fui no médico, ele pediu esse exame, o que você acha? O amigo pede o exame, ele não fala nada, ele fala assim: vixe, matou o cara. O cara é ansioso, você pega o exame e fala: vixe. Ele fala: o que foi? O vixe e o destrói a vida do outro. Rapaz, eu já fiz esse exame, dói. Pronto, destruiu a vida, porque o cara é ansioso. O que vai acontecer? Da quinta para sexta ele já não dorme. Sim? Da sexta para o sábado também. O exame é na segunda-feira, 8 horas da manhã. Estraga o final de semana. A mulher vai conversar: não conversa comigo, estou nervoso. Deixa eu quieto, não é assim? Aquela ansiedade, ele chega a sonhar com o exame de próstata. Aí ele vai na segunda-feira, faz o
exame. Não dói nada, não tem efeito colateral, não tem problema nenhum. Ele sofreu quinta, sexta, sábado, domingo, à toa. Mas não é só esse o problema. Os animais, eles têm um mecanismo de autodefesa, e quando eles se veem acuados por outros animais, o organismo libera uma espécie de adrenalina, de energia, que faz com que eles reajam. Ou eles enfrentam, ou eles saem correndo. O nosso organismo também libera isso. Então, quando eu estou muito tenso, muito preocupado com o problema, o meu corpo libera essa energia. O problema é que a minha preocupação não é com o fato presente, é com o fato futuro. E o fato futuro não existe, ele é ficção. Não existindo o problema, não tem para onde a energia ser canalizada. O que acontece? Ela vai para o intestino e você tem uma diarreia. Ou a energia vai para a cabeça e você tem uma enxaqueca de 3 dias. É a energia que não tem para onde circular. Mas Aguinaldo, o futuro não existe, não. O futuro é ficção. Por que o futuro é ficção? Porque o futuro é uma probabilidade. Eu estou preocupado com uma coisa que vai acontecer sábado. Hoje é quinta. Não há absolutamente nada que eu possa fazer para resolver o problema no sábado. Mas o problema vai acontecer. Quem é que garante? 90% das coisas que você imagina que vai acontecer não acontecem. E os outros 10% acontecem diferente do jeito que você achou que ia acontecer. Porque até sábado pode acontecer muita coisa. O futuro não existe. Já dizia o escritor Augusto Cury, psiquiatra, psicólogo, uma coisa muito interessante. O passado é imexível e o futuro é inexistente. Ou seja, o passado já passou. E muitas pessoas sofrem porque estão presas no passado. Quem é que está preso no passado? As pessoas ressentidas, as pessoas magoadas, as pessoas que não conseguem perdoar, as pessoas que não conseguem esquecer. Elas estão aqui, mas emocionalmente elas estão deslocadas para o passado. Sofrem uma coisa que já aconteceu. Exemplo, meu pai. Eu ia falar mal da minha mãe, mas como ela veio, não pode falar dela, tem que falar de eu sempre uso minha mãe, sabe, né? Eu sempre uso minha mãe, mas ela veio juntou, então eu tenho que falar do meu pai que não veio. Meu pai tem um parente que ele não conversa. A nossa família não é muito grande coisa não, só o pessoal aqui de Colômbia e São Paulo, o pessoal lá daquela região. Ele tem um parente que não conversa há muitos anos. Outro dia disse: ô pai, está na hora de o senhor acabar com isso. Ele é parente de sangue, o senhor fica aí com essas coisas, já 10 anos de inimizade, está na hora de voltar a amizade. O que ele fez de tão grave? Ele disse: faz tanto tempo que eu já nem lembro mais. Mas deve ter sido uma coisa muito grave, não tinha perdido a amizade. Olha só, eu nem lembro mais o que é. E o outro quadro de pessoas são justamente os ansiosos, que estão presos no futuro, que sofrem à toa. Outro dia eu atendi uma moça na clínica, quarta-feira, ela estava roendo todas as unhas, porque ela conheceu um rapaz pela internet, e vocês sabem que a internet é tudo mentira, o perfil é mentira, a foto é mentira, né? O corpo não é aquele, é tudo, a idade não é aquela. E ela marcou de conhecer o rapaz de verdade, de fato, no sábado na pizzaria. E ela estava ansiosa. Eu disse: minha filha, você está sofrendo à toa. Ela disse: por quê? Eu disse: veja bem, até sábado ele pode desistir. Até sábado você pode desistir. Até sábado a pizzaria pode pegar fogo. Até sábado você pode ser atropelado e morrer. Minha filha, tanta coisa pode acontecer até sábado. Deixe para se preocupar com isso sábado, ou não é verdade? Vocês concordam comigo? É fato. Bom, vamos ao que interessa. E o outro livro, acho que falar do outro livro, é o livro Evoluir dá Trabalho, se eu não quiser. Vocês concordam? Evoluir dá trabalho, sim ou não? Sim? Sim? Engraçado, e se eu não quiser? Eu posso? Posso ou não posso? Porque a pergunta é essa: posso ou não posso? Essa daí vai ficar pior, não é a pergunta depois. Você está adiantado, calma, essa é a outra pergunta. Se não quiser, vai ficar pior. Vai ficar pior, não sei. Mas aí, eu posso ou não posso? Você tem a livre-arbítrio. E aí está o detalhe. Pergunta 843 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: o homem tem livre-arbítrio dos seus atos? Os Espíritos respondem: sim. Se ele tem liberdade de pensar, ele também tem liberdade de agir. Se o homem não tivesse livre-arbítrio, ele seria uma máquina. Resposta da pergunta 843. Então eu tenho livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o direito de escolher, sim ou não? Sim. E se eu posso escolher, eu posso decidir não evoluir, sim ou não? Não. Sabe por quê? Vou explicar. Porque evolução é uma lei divina. É lei. Nós somos criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. Ponto final. O que eu posso fazer é protelar. Eu posso adiar. Eu posso deixar para depois a minha evolução. Isso eu posso fazer, mas não indefinidamente. Agora, deixar para depois eu já não acho um bom negócio.
Porque é assim, à medida que você vai reencarnando e vai melhorando, as coisas vão ficando mais fáceis. Por exemplo, você reencarnou aqui, lutou, trabalhou, fez o bem. Na próxima você já tem o direito de reencarnar em Votuporanga. Aí se eu não fui tão bom, não, você continua em Poló. É assim. Se for corintiano, vai para Iriorã. Não, brincadeira. Essa parte é brincadeira. Não vai não, é brincadeira. Olha quem é de Iriorã aí, é brincadeira. Sério? Mas veja, agora vamos falar sério. Por que isso? É uma coisa séria. Nós estamos brincando, mas é sério. Se eu erro, se eu me comprometo, se eu não tenho uma boa encarnação, Deus, por certo, me dará uma nova oportunidade. Claro. Mas talvez não mais dentro daquele contexto. Sim, eu conversava com uma senhora outro dia, também um caso de depressão, porque é tão grave a depressão que eu ainda não comecei a falar. Vou falar daqui a pouco, pera um pouquinho, já vou, calma. A depressão, a novela é nova, está até sem graça, não tem graça não, começou essa semana, não tem problema não. Também o jornal vai até 11h30 hoje falando, né, o negócio lá. Né? O triplex lá do Guarujá não é seu não, né? E o Feralin também não, né? Não, só para tirar. Eu conversava com a senhora, assim, um caso difícil de depressão, e às vezes eu dou um tratamento de choque na pessoa, sabe? Ela sentou e disse, eu não vou tratar uma senhora não. Ela disse, por quê? Porque eu cansei, a senhora não vai ter jeito não. Ela, por que a senhora acha isso? Veja bem, a senhora já está com 65 anos, há 10 anos com depressão, tomando 5 remédios por dia. Daqui a pouco a senhora morre. A senhora vai desencarnar e vai levar a depressão com a senhora. Porque os nossos problemas não desencarnam com o corpo físico, não se iluda. A morte é a libertação. Para quem fez a sua parte, não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Você vai carregar com você as suas neuras, as suas dores, as suas lutas, os seus problemas. Eu disse, a senhora reencarnou para curar a depressão. A senhora não está dando conta. Vai voltar para o plano espiritual com depressão, vai ficar internada no hospital do lado de lá uns 15 anos e vai reencarnar com a depressão de novo. Aí eu vou voltar com a depressão, não só com a depressão, sem um braço, uma perna, cega de um olho, quem sabe com um câncer básico. Mas isso é castigo de Deus? Não, é lei de ação e reação. Porque nesta encarnação ela tem a depressão, mas é saudável fisicamente. Tem uma família que lhe ama, conhece o Espiritismo e não está dando conta da depressão. É natural que ela tenha uma nova possibilidade, mas não mais dentro desse contexto. A partir do momento que eu negligencio, a partir do momento que eu não dou valor, eu tenho uma tendência a perder. Deu para entender essa parte? Deu para entender? Então deixar para depois é uma coisa muito arriscada. A nossa vida é assim, gente. Tem umas coisas que a gente não entende, mas é porque nos falta um entendimento das leis de Deus. Outro dia o Dr. Cláudio atendia uma senhora, olha como que é a vida. Ela veio do Rio de Janeiro para fazer cirurgia espiritual com câncer, um câncer muito agressivo. Agora, esse caso que eu estou contando é em relação à mulher, tá? Nós temos que tomar muito cuidado para não generalizar. Cada situação é uma situação, cada coisa é uma coisa, né? O Agnaldo falou que quem está com câncer é por causa disso. Não, eu estou contando o caso da mulher. Ela estava com câncer agressivo e quando o Cláudio foi fazer a cirurgia, eu perguntei assim, o senhor vai curá-la? Ele disse, poder curá-la eu até que posso, mas não devo. Eu disse, por quê? Ele respondeu, porque se eu curá-la, eu vou atrasar a cura dela. O senhor poderia repetir que eu não entendi? Se eu curá-la, eu vou atrasar a cura dela. Eu disse, por quê? Porque a nossa irmã é extremamente orgulhosa, prepotente, tem um nível de arrogância muito alto, muito rica, então ela se acha superior. E o câncer vai ajudá-la a conquistar a humildade, que até então ela não deu conta de fazer sozinha. Até o presente momento na vida, ela teve dezenas de oportunidades de trabalhar a humildade, não conseguiu, ou não quis. O câncer vai dar uma força. O câncer é um mal menor para ajudá-la a se curar de um mal maior. Se nós tiramos o câncer, ela nunca vai ser humilde. Vamos deixar o câncer aí. E assim é a vida. Voltando à depressão. A depressão é um tema amplo. Nós poderíamos aqui fazer um seminário de 5 horas e não esgotaríamos o tempo. Porque são muitas as dúvidas sobre depressão. Então eu vou aqui no tempo que eu tenho citar algumas dúvidas e tentar respondê-las para vocês. Uma dúvida me parece que é uma das dúvidas principais. E eu vou perguntar para vocês, vocês me respondem. Remédio
cura a depressão? Sim ou não? Uma pessoa com depressão deve tomar remédio? Agora. Ficou confuso. Ficou confuso. É isso. Não, vocês estão certos. A confusão é natural, é assim mesmo. Vamos por partes. Veja. Se você tem uma dor de estômago, você sabe onde é o estômago, é aqui. Você toma lá um omeprazol. Você vai melhorar. Se você tem uma cólica de rim, você tem duas opções. Você toma um Buscopan, você vai no SUS. Melhor ir no SUS, porque você espera tanto na fila e quando for te atender, você já melhorou, não precisa mais. Não tem nem que tomar sono, você já pode ficar em casa. Porque é tanta ficha que eles te dão azul, vermelha, verde, que a pedra sai. Enquanto você está na fila, a pedra já saiu. Mas você sabe, não, é verdade. Você sabe onde é os rins. Você toma lá um Buscopan e melhora. Agora eu pergunto a vocês, onde é que está localizado no corpo a depressão? Na consciência, na mente, na consciência, na cabeça. Na cabeça, no seio. Subconsciente. Defunto tem depressão? O corpo? Não. A princípio é uma doença que está localizada no cérebro, no psiquismo. Tanto é que a medicação ela atua nos neurotransmissores, aliviando o processo depressivo. No entanto, quem comanda o cérebro é o... Quem é que comanda o cérebro? Quem é que comanda o corpo? Quem? O espírito. O que é a depressão? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma tristeza profunda e prolongada. Quem é que fica triste? O corpo ou o espírito? Espírito. Isso significa que nenhum remédio para a depressão pode curar a depressão. Porque é impossível eu tomar um remédio para o corpo para curar a minha alma. Então nós não devemos tomar remédio? Muito pelo contrário. Sendo a depressão uma doença, nós deveremos ir ao médico e tomar remédio. O que nós precisamos entender que não é o remédio que vai nos curar. Esse é o problema. Há, inclusive, níveis de depressão que o remédio é indispensável. Porque se a pessoa não tomar o remédio, ela vai se matar. Ela precisa tomar o remédio. Ela precisa ir no psiquiatra. Agora, o nosso erro é que nós vamos passando a ter uma dependência do remédio. O remédio começa a fazer efeito, a gente melhora. Daí algum tempo não faz mais efeito, aumenta a miligrama. Fica bom, daí um tempo não resolve, aumenta a miligrama. E nós vamos de miligrama em miligrama empurrando o problema e não vamos resolvendo. Há pessoas que eu converso com depressão e eu pergunto: e aí, a depressão está melhor? Ah, estou melhor, estou ótimo, mas não pode parar de tomar o remédio, senão ela volta. Então você não resolveu o problema, você adiou. Então a grande questão não é tomar ou não tomar o remédio, você deve tomar o remédio. Porém, procure outros mecanismos para você se curar daquela depressão. E agora eu vou dizer aqui uma coisa muito importante, talvez vocês não concordem, mas é o mais importante que eu tenho a dizer sobre depressão. Eu tenho que dizer isso. Eu não posso fazer uma palestra sobre depressão e não dizer isso. A causa principal da depressão, salvo uma ou outra exceção. O que seria uma ou outra exceção? Uma depressão pós-parto, por exemplo. Uma pessoa que perde um ente querido. É compreensível que uma mãe que perde um filho de 18, 20 anos, ela vai viver um período de depressão, é natural, porque apesar da morte não existir, é uma separação brusca. Salvo essas exceções, a depressão tem como causa principal a arrogância. Todo depressivo, no fundo, é um espírito orgulhoso. Ele carrega na sua história, ele carrega na sua caminhada um nível muito alto de prepotência e de arrogância. A pessoa depressiva normalmente é aquele espírito que durante várias encarnações viveu apenas para satisfazer o seu ego, viveu apenas para satisfazer os seus interesses. Normalmente foram espíritos que dominaram o mundo. Chegou um momento que a vida diz: agora chega, agora você não vai dominar mais. E ele é forçado a reencarnar numa posição que ele não tem mais o poder. E é como se ele olhasse para Deus e dissesse assim: se for para viver do jeito que o Senhor quer e não do jeito que eu quero, também eu não vivo. E entra em depressão. Isso chama-se rebeldia. Pois não. Pode o quê? Diz os estudiosos aí que a hipertensão não tem cura. Seria uma
causa da depressão? Não, a gente não pode colocar a hipertensão como causa. Eu colocaria de uma forma diferente. A hipertensão, a pressão alta, eles não acham de onde vem. Normalmente está ligado a fatores emocionais. Tem algumas doenças na nossa vida que surgem justamente para nos ajudar a caminhar pelo caminho certo. Por exemplo, a diabetes. Você tem que controlar a alimentação. Ah, mas eu não como demais, senão na outra encarnação morreu tanto comigo. Aí é verdade, isso é fato. Porque nós lesamos o perispírito. Porque as nossas doenças, elas não nascem do nada. As enfermidades, o espírito de Adamastor, no livro Ícaro Redimido, eu recomendo esse livro. Quem quer saber o que é depressão, leia o livro Ícaro Redimido. É a história de Santos Dumont, o inventor do avião, depois que ele desencarnou. Santos Dumont se matou porque estava num quadro gravíssimo de depressão. E o livro faz uma explicação extraordinária sobre as causas da depressão. E neste livro, o Espírito chama a atenção que as nossas doenças nunca estão no campo das causas, mas sim das consequências. Então eu não posso partir do seguinte princípio: eu estou em depressão porque eu sou muito doente. Sim, mas você não está doente à toa. Houve um erro moral, um equívoco moral. Tanto é que Jesus, em algumas curas que ele fez, ele disse assim: não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Ele fez uma associação da doença com o erro moral. Quando ele curou um paralítico, eu nunca tinha entendido isso. Quando ele curou um paralítico, Jesus disse assim: o paralítico estava na maca, na padiola, há muitos anos. Jesus o curou e disse: pega a tua padiola, pega a tua maca e vai. E eu ficava pensando assim: mas para que Jesus mandou o homem pegar a maca? Larga lá, bota fogo naquilo. Mas aí, lendo Emmanuel, através do Chico Xavier, uma vez uma coisa linda, disse não, escreveu. Ele escreveu assim: quando a justiça divina nos procura para o acerto de contas e nos surpreende trabalhando no bem, a misericórdia divina determina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. É o valor do bem na nossa vida. Agora vejam, é suspensa, não é cancelada. Jesus, quando falou: pô, pega a tua cama e vai, ele está dizendo assim: se errar de novo vai precisar dela, é melhor estar ela perto de você. Então, os nossos erros, as nossas dores têm uma causa anterior. Toda vez que há uma doença, é um processo de reajuste. Nós não podemos encarar também as dores, as doenças como uma punição, porque Deus não pune. Não é um castigo, é um aprendizado. É uma maneira de você crescer, é uma maneira de você evoluir. Então nós não podemos dizer que esta ou aquela doença. Por exemplo, vou pegar um outro gancho que você colocou para levantar uma outra questão. Sobre o remédio, ficou claro? Vocês entenderam? Entenderam, né? Uma outra questão que é muito levantada entre nós espíritas: a obsessão não pode gerar a depressão. A obsessão não pode provocar. Provocar pode, mas normalmente não é assim que acontece. Nós temos uma mania de inverter as coisas, tá? Normalmente o que acontece é que eu, estando depressivo, porque gente, é assim, falando de perturbação espiritual, tudo está restrito ao que eu penso, ao que eu faço e principalmente ao que eu sinto. Os nossos sentimentos determinam quais espíritos estarão perto de nós, os bons ou os inferiores. Eles se ligam a nós por uma questão de afinidade. Então não é o obsessor que faz o seu marido ir no bar beber. Ele tem o vício do álcool e o espírito o acompanha. Então se o seu marido chegar em casa e dizer assim: meu amor, eu traí você, mas foi uma obsessão. Mentira, é mentira. Ele que queria, o obsessor só acompanhou. Porque justamente para fazermos o papel de vítima, nós temos uma tendência equivocada em jogar a culpa nos espíritos. E não é bem assim. Há casos onde uma influência espiritual pode complicar muito o caso de depressão, mas já há na pessoa uma predisposição a desenvolver essa depressão. E normalmente a pessoa entrando no processo depressivo baixa o seu padrão vibratório, sintoniza com o espírito, aí então você tem a sua depressão, mas a influência espiritual. Por isso que quem tem depressão é muito bom tomar passe. O passe ajuda muito. O tratamento no centro não vai resolver o seu problema, porque também limpa os chakras.
Os chakras são centros de força, nós temos alguns principais: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico e básico. Esses chakras, quando você está em depressão, eles não funcionam direito. E quando você recebe o passe, é feito um tratamento nesses chakras e você melhora muito, muito mesmo. Principalmente quando nós falamos de tristeza, o chakra mais comprometido é esse daqui, ó, que é o cardíaco, que é o perto do coração, porque aqui estão as emoções. A pessoa está muito apaixonada, não é correspondida, ela diz assim, não fica desse jeito, não fica desse jeito. Posso fazer uma perguntinha rápida? Pode fazer. Nós vamos até uma coisa. Não, o estresse e a depressão. O estresse abaixa muito a imunidade. E a depressão também tem essa... Tem, claro. Ah, também? Sem dúvida alguma. Aí É assim. onde vem as... É assim, vou explicar para o senhor e para todo mundo. Nós aprendemos que existem sentimentos que são bons e sentimentos que são ruins. Isso não é verdade. Todo sentimento, no seu princípio, é bom. Por exemplo, raiva. Aí eu não posso sentir raiva. Claro que pode. A raiva, ela está ligada a um mecanismo de defesa. Se eu sinto raiva de alguém ou de uma situação, é porque aquela pessoa, aquela situação está me fazendo mal. Então sentir raiva é um mecanismo de defesa. O problema é o que eu faço com a raiva. Se eu coloco para fora, vira agressividade, eu adoeço. Se eu engulo, vira mágoa, eu adoeço. Porque mágoa nada mais é do que raiva que congelou. Aí eu não estou com raiva, eu estou magoado. Pouco, é mágoa, é raiva do mesmo jeito. Porque a mágoa foi a raiva que você engoliu, não soube o que fazer com ela, ela congelou e ficou aqui dentro. O medo é um sentimento extremamente necessário. Por quê? Porque o medo ajuda a preservar a vida. Quem não tem medo não é corajoso, é suicida. Só que quem tem medo demais desenvolve uma patologia, síndrome do pânico. O problema, a grande questão é o equilíbrio dos sentimentos. Até mesmo a tristeza é um sentimento natural e necessário. Não é porque você fica triste de vez em quando que você está com depressão. Observemos, a depressão é uma tristeza profunda e por um tempo longo. Aí caracteriza a depressão. Então todos os sentimentos são bons. Quando eu não dou conta de administrar os meus sentimentos, aí começa o perigo. Quando eu não consigo administrar as minhas emoções, aí está o problema. E por que eu não consigo administrar minhas emoções? Porque eu não me conheço. Por que eu não me conheço? Porque nós ainda não quisemos fazer a viagem interior para dentro de nós mesmos. Autoconhecimento, que a doutrina espírita fala tanto. Esse é o grande problema. Quer ver um exemplo? Tipo, pega uma moça, vamos pegar uma moça, uma mulher, que tem carência afetiva, é dependente emocionalmente e tem medo de morrer de solteiro. Aí ela conhece o cara. O cara é um sapo. O cara é um sapo. Todo mundo olha e fala, o cara não presta, sai dessa. Ela diz, não, mas eu amo, eu estou apaixonado. Ela vê o cara, um príncipe encantado em cima do cavalo branco. Mas você vai casar? Vou. Por quê? Eu estou amando. Na verdade, ela está confundindo a sua carência, a sua dependência afetiva, o seu medo da solidão com o amor. Ela embarca 3 meses depois do casamento, não dá certo. Por quê? Porque não era amor. Ela é que, não sabendo definir o que ela sentia, se confundiu e foi com uma relação que não tinha futuro. Aí nós temos, por exemplo, o estresse, que é a doença do momento. Nós vivemos hoje numa sociedade estressada e numa sociedade adoecida. Eu diria que o estresse, a ansiedade são irmãs da depressão, colaboram muito para que haja um problema. Agora, todo sentimento, quando você não administra, baixa a imunidade, sem dúvida alguma, energeticamente e fisicamente, viu? Energeticamente e fisicamente. Se você, por exemplo, olha como isso é sério, lembra o que eu disse, nós veiculamos energia, exalamos energia, absorvemos energia, certo? Se tem um lar, uma casa onde tem muita briga, muita discussão, muito palavrão, e tem um cacho de banana em cima da mesa, se aquela banana contaminar com a energia do ambiente, você começa a passar mal. E não é por causa do obsessor, e nem a fruta estava estragada, houve uma contaminação. Contaminação do ambiente, carregado de energia negativa. Por quê? Por causa das brigas. Então, quando eu estou estressado, sim, eu baixo a minha imunidade e eu fico exposto não só à doença física, mas a doenças espirituais, porque também existe doença espiritual, larvas, vírus, bactérias, que nós nos contaminamos, sabe quando? Quando o corpo está dormindo, então desdobramento através do sonho.
Isso pode acontecer sem dúvida alguma, basta saber para onde você vai quando o teu corpo adormece. Para onde é que eu vou? Não sei, meu filho, só você sabe, eu nem me interessa saber também, né? Eu nem me interessa saber, porque as opções são as mais variadas, né? São as mais variadas. Bem, o que nós podemos dizer mais sobre a depressão nesses minutos que nós temos? Que a cura da depressão está principalmente numa reprogramação mental e emocional. Eu, como espírita e como terapeuta que sou, eu aposto nessa linha de tratamento. Todas as pessoas que me procuram, nós não induzimos nem pedimos para ela parar o tratamento médico, ela pode continuar normal, e nós fazemos uma proposta para ela olhar para a sua vida, para a gente descobrir de onde é que está vindo essa tristeza, de onde é que ela traz essa tristeza. A maioria dos casos de depressão, a causa está em encarnação passada, como a claustrofobia, o medo de lugar fechado, a acrofobia, o medo de altura, são enfermidades, a própria síndrome do pânico, são doenças que têm uma conexão muito grande, um link com a encarnação passada. E nós oferecemos à pessoa ferramentas para que ela possa usar para vencer essa depressão, como a questão de olhar para si, como eu disse. Só que aí, porque alguém está esperando assim, tá, não, e aí? Diz mais, né? A gente quer saber da cura, como é que é? Aí não tem jeito, eu tenho que parar por aqui. Por quê? Porque é individual, é pessoal. Nós somos espíritos em evolução. Cada um de nós estamos num grau evolutivo. Então uma receita que serve para um serve para o outro. Vocês entenderam? Aí cada caso deve ser analisado individualmente. Mas a proposta principal é justamente essa: olhar para si, buscar dentro de si as causas dessa depressão, dessa rebeldia. Repito, o depressivo no fundo é o espírito rebelde. Analise bem, analise você. Se você tem traços de depressão, analise. E não se sintam ofendidos de eu dizer isso não, viu? Porque, por exemplo, um dos piores defeitos que eu tenho, que eu reconheço em mim, é rebeldia. Eu admiro as pessoas resignadas, eu admiro as pessoas que conseguem lidar com os problemas com tranquilidade. Eu tenho essa dificuldade, apesar de todo o conhecimento espírita que eu tenho. Nesse ponto, o espiritismo ajuda muito, porque a gente aprende com o espiritismo que nada na nossa vida é por acaso. Outro dia o Dr. Klaus atendeu um rapaz, veja a situação dele, 30 anos, a esposa 29 anos, casados há alguns meses. O rapaz foi fazer uma cirurgia, o médico cometeu um erro e ele perdeu a capacidade de ter ereção. Ele teve uma impotência sexual e ele veio para o tratamento buscando essa cura. Eu fiquei muito sensibilizado com ele, uma pessoa nova, não tinha filhos, casada há pouco tempo. E aí eu perguntei para o espírito: o que o senhor vai fazer por ele? Ele disse: a respeito disso, nada. E o senhor quer dizer o que com isso? Que nessa encarnação ele não terá mais relação sexual, não do jeito que ele imagina que é relação sexual. Eu disse: por quê? Ele disse assim: porque o nosso irmão traz um histórico de violência sexual, inclusive de pedofilia. A região genésica, o chakra genésico, está totalmente contaminado, porque vocês sabem que tudo que eu faço de mal para o outro ou para mim está registrado no perispírito. E o nosso corpo espiritual é a forma que dá a forma. E quando eu reencarno, eu trago toda aquela deficiência, consequência do erro que eu cometi. E tem mais, ele ainda não mudou a sua índole. Se ele voltar a ter ereção, ele vai voltar a fazer a mesma coisa. Então é melhor que ele fique assim, como proteção a ele. E tem mais, ele nunca aprendeu a amar de verdade. Ele nunca teve carinho, afeto, amor, cuidado nessa encarnação. Se ele não quiser perder a esposa que ele ama, ele vai ter que aprender a fazer isso. Então tá tudo certo, gente. Tá? Deixa assim, tá? Gente, tem hora que dá uma raiva de Allan Kardec. Eu tenho raiva de Allan Kardec. Eu tenho raiva de Allan Kardec. Não tinha nada que codificar o espiritismo, porque antes do espiritismo a gente tinha quem culpar, não é verdade? É culpa do vizinho, é culpa de Deus, é culpa dos pedalinhos do Lula, é culpa disso, é culpa de... Hoje não. A doutrina espírita coloca a responsabilidade na nossa mão, ou nas nossas mãos. Vocês entenderam? Aguinaldo, o que seria fundamental? Uma mudança. Que tipo de mudança? Uma mudança de valores. Relembrando de novo Mário Sérgio Cortella, ele em um dos seus livros, ele faz uma pergunta enigmática.
que é uma pergunta que eu gostaria que você fizesse para você hoje quando você for dormir. Quando você for dormir, pergunte-se assim: se eu não existisse, que falta eu faria? Tem gente que nenhuma. Tem gente que for já vai tarde, né? Eu me lembro de uma mulher que o marido morreu, ela era de Polônia. Eu tenho culpa que a mulher era de Polônia. É história. Ela mandou escrever na lata: aqui está enterrado meu marido fulano de tal. Foi um péssimo marido, foi um péssimo pai, foi um péssimo cidadão, foi um péssimo filho, enfim, foi. Entendeu? É mais ou menos por aí a história. Bom, pessoal, a humanidade, a sociedade hoje em dia vive uma crise de valores. Isso é inquestionável. Hoje o que nós temos visto por aí, não entrando na questão da política, se o PT, se o PSDB, não importa o partido, é preciso que a gente reconheça que talvez cada povo não tenha o governo que merece, mas cada povo tem o governo que está em sintonia. Porque se os nossos políticos, a maioria são corruptos, e o são, quando você suborna o guarda para não dar uma multa a você, isso também é corrupção. Quando você troca o seu voto por uma cesta básica, isso também é corrupção. Então, quando nós falamos em sociedade, me desculpe, mas nós não somos muito diferentes dos nossos políticos. A diferença é que eles podem roubar muito e nós roubamos pouco. Sim, não estou falando de vocês, eu estou genericamente falando. Eu estou dizendo que nós somos uma sociedade adoecida. Que nós estamos enfrentando tudo isso não é só porque os políticos brasileiros são desonestos, mas é porque há séculos nós estamos destruindo a floresta amazônica. Há séculos nós estamos mais próximos do instinto do que da angelitude. Há séculos nós não estamos perdoando, não estamos amando. Aliás, depois de 2000 anos, nós ainda não entendemos a mensagem de Jesus do amor ao próximo como a si mesmo. Aguinaldo, o que fazer? Assim, uma mudança radical nos nossos valores. Mas como é que a gente faz isso? Havia um homem, e eu vou encerrar com a história, que era muito rico, muito poderoso, tinha muito dinheiro, muitas terras, mas ele havia perdido as suas duas maiores riquezas. Ele havia perdido as suas duas pedras preciosas. Uma delas, a sua esposa, a mulher que ele amava, que um dia adquiriu uma doença incurável, e por mais que ele tivesse dinheiro para pagar os melhores médicos e comprar os melhores remédios, no final da luta, a doença venceu e a sua mulher morreu. A sua outra pedra preciosa, o seu filho, um belo jovem de 18 anos, que foi convocado para ir à guerra. E 3 meses depois, o pai recebeu um telegrama do governo, informando que o seu filho havia morrido em combate. Então aquele homem riquíssimo desistiu de viver. Trancou-se dentro da sua mansão, que mais se assemelhava a um palácio. E como mecanismo de fuga, passou a adquirir telas, pinturas de telas, dos pintores mais famosos, as telas mais caras. Fosse o preço que fosse, ele mandava os seus empregados e eles arrematavam. Em pouco tempo, a sala principal da sua mansão estava repleta das telas mais lindas, dos pintores mais famosos, de Picasso a Renoir. Um belo dia, um jovem que trazia um embrulho na mão tocou o interfone da mansão. O mordomo foi atendê-lo e ele disse que necessitava falar com o dono da casa. O mordomo sorriu e disse: impossível, o meu patrão não recebe ninguém. O meu patrão trancafiou-se dentro da sua casa e não atende ninguém. Mas diga ao seu patrão, redargueu o jovem, que eu trago notícias do filho dele. Do filho dele, sim, eu trago notícias do filho dele. Queira me desculpar, então é diferente. Entre. O jovem entrou. Em poucos minutos o pai descia as escadarias aflito: meu filho, o senhor traz notícias de meu filho? Sim, eu estive com seu filho na guerra. Aliás, eu só estou aqui graças a seu filho. Eu jamais vou me esquecer daquela cena. O inimigo arremessou uma granada que caiu perto de mim, e quando a granada ia explodir, consequentemente matando-me, o seu filho, num ato heróico, atirou-se na frente da granada. Ela explodiu, estraçalhou-lhe o corpo e salvou a minha vida. Aquela cena do seu filho se atirando da frente da granada marcou de tal maneira a minha vida que eu pintei uma tela. Ele desembrulhou,
Eu não sou pintor. A tela não tem nenhum valor, mas eu pintei aqui os últimos momentos de vida do seu filho. Eu pintei nessa tela o exato momento em que seu filho se atirou na frente da granada e me salvou e lhe trouxe de presente. As lágrimas desciam abundantes pelo rosto daquele velho homem. Ele pegou a tela, de fato, era uma pintura rústica, sem nenhum valor comercial, mas era do seu filho. Ele abraçou contra o peito e depois pendurou na parede principal da sala principal da sua mansão. O jovem foi embora e ele nem perguntou o nome. 3 meses depois, aquele homem não suportou a dor e veio a morrer. Como ele não tinha herdeiros, todas as suas telas foram a leilão. Vieram colecionadores de várias partes do mundo porque sabiam do valor das telas daquele homem. E quando o leiloeiro começou o leilão, pegou a primeira tela, justamente aquela tela, sem valor, da pintura do filho daquele homem. Ele expôs a tela e disse: vamos começar o leilão, a primeira tela é esta, quem dá um lance? Todos ficaram em silêncio. O leiloeiro insistiu: quem dá um lance? Todos continuaram em silêncio. Pela terceira vez, então o homem se levantou e disse: joga isso aí fora, isso aí não vale nada. Nós não estamos aqui por causa dessa tela, nós estamos aqui por causa das telas de Picasso, as telas de Renoir. Joga isto fora. Eu não posso, disse o leiloeiro, porque consta no testamento que todas as telas têm que ser leiloadas, e esta faz parte do acervo. Eu sou obrigado a leiloá-la. Quem dá um lance? Como ninguém dá um lance, ele disse: bem, vamos começar por um valor, R$10. R$10, quem dá mais? Um homem, vestido de maneira muito simples, usando chinelos de dedo, uma roupa suja, um cabelo maltratado, ergueu a mão no fundo do salão e disse: eu dou R$15. Eu só tenho R$15 no bolso, é o dinheiro que eu tenho, mas eu gostaria de ficar com essa tela. Todos olharam para trás. Quem é o senhor? Ele disse: eu? Não, eu não sou ninguém. Eu sou apenas o jardineiro dessa mansão. Trabalho aqui há muitos anos e sei do valor sentimental dessa tela. Eu gostaria de ficar com ela. Muito bem, queridos amigos, continuou o leiloeiro. O leilão está encerrado. Todos protestaram. Como encerrado? O leilão nem começou. O leilão está encerrado porque consta no testamento que aquele que adquirisse esta tela seria dono de todas as outras. Opa!